Estamos de volta depois de longos 3 anos com o podcast Neuro Sem Neura. Estou muito emocionada. Ai, gente. E estou aqui com uma convidada muito, muito, muito especial. Quando eu pensei nesse tema, foi o primeiro e único nome que me veio na cabeça. Então, hoje a gente vai falar sobre os desafios da inclusão escolar. E eu trouxe para conversar com a gente a Renata Batista, que ela é psicopedagoga, graduanda em psicologia. Obrigada, Renata. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse seu retorno, né? E com um tema bem desafiador mesmo da gente falar, que são os desafios da inclusão escolar. Obrigada pelo convite. Ah, exatamente. Então, vamos lá. Para começar, Renato, quero que você me fale um pouquinho o que faz um psicopedagogo, né? Como é que é essa formação? Se o psicopedagogo é psicólogo, fono? É uma dúvida que eu recebo muito nas famílias que eu atendo no consultório, né? E o que te motivou a trabalhar nessa área? Então, psicopedagogia hoje no Brasil ela é uma especialização e também uma graduação, né? Nos últimos anos houve uma regulamentação, um início de regulamentação para que seja uma graduação. Mas a área de atuação é avaliar e fazer a intervenção nos processos cognitivos que impactam na aprendizagem. Então, uma criança apresenta uma dificuldade relacionada à aprendizagem. A gente vai identificar qual é o processo cognitivo, memória, atenção, funções executivas, que está impactando ali naquela aprendizagem. Mas, como especialização, por exemplo, eu sou pedagoga. Pode ter fono, pode ter psicóloga, qualquer profissional, mas a psicopedagogia. Então, a base de formação varia ou a pessoa Sim. pode estudar direto a psicopedagogia? Hoje pode estudar direto a psicopedagogia. 17 anos atrás, a gente só tinha como especialização, né? Então, agora que a gente está regulamentando, buscando as horas certas que tem de formação para organizar, já que foi um campo que ganhou, né, muito espaço nos últimos anos no Brasil. Ah, muito bacana. E o que te fez, assim, buscar a psicopedagogia, então? Então, eu penso que, depois que eu fui percebendo, até para caminhar, para trabalhar com a inclusão, eu penso que talvez a Renata, de criança, né, que passou por dificuldade de aprendizagem, tenha caminhado para isso. Porque eu fiz pedagogia, eu era professora, fiz pedagogia e já era professora meio maluquinha, sabe? A professora que brinca, a professora que faz projetos e tudo mais. Então, eu sempre fui um pouco diferente. E aí, quando eu me formei pedagoga, eu entendi que tinha aquela especialização e acabei seguindo e me apaixonei. Já atuo, desde que meu filho estava na barriga, bebezinho, comecei na APA e de lá para cá nunca parei. Ai, sorte das nossas crianças. Isso. Então, para começar, Renata, queria que você explicasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente ou que está assistindo a gente, quais são as crianças que têm direito à educação inclusiva no Brasil? Esse é o tema que gera bem dúvida mesmo. Para começar, assim, a gente começou com o tema de maior dúvida. Nos parâmetros nacionais comum curriculares da educação especial e o Plano Nacional, que é o PNEI, a lei diz, tanto o LDB, então assim, a gente tem leis que amparam. Diz alta habilidade, superdotação, usa-se o termo deficiência intelectual, mesmo a gente já usando TDI, mas usa-se o termo deficiência intelectual, pessoas com deficiências e, de modo geral, esses, tá? Ficam, então... E o autismo, que o autismo, desde quando lançou a LDB, esse recorte é importante. A LDB é de 96. Nessa época, o autismo ele ainda não era enquadrado como a gente tem hoje como espectro. Então, o que estava valendo nessa lei de acesso à inclusão? Era um transtorno global de desenvolvimento, porque Sim. o autismo passava por esse período até receber Mudou a esse nomenclatura, né? Até mudava a nomenclatura. Então, depois que a gente teve também a lei do autista, que reconhece como pessoa como deficiência, ele passa a ser reconhecido. Então, esse público, TEA, altas habilidades, pessoas com deficiência e TDI. E o que a lei fala sobre a questão da obrigatoriedade do diagnóstico? Por exemplo, se uma criança tem ali claramente uma dificuldade escolar e essa criança não tem o diagnóstico, que a gente sabe que é uma realidade muito comum no nosso Brasil, né? Pela dificuldade de acessar um neuropediatra, às vezes, ou um outro profissional capacitado. Essa criança, essa família precisa esperar primeiro você ter esse diagnóstico ou essa inclusão pode ser feita antes? Isso é muito importante. Não existe nenhuma lei que diga que a criança precisa de diagnóstico para acessar o seu direito à inclusão.
Então, o diagnóstico não é importante. A gente precisa lembrar desse Brasil gigantesco. Exatamente. Fora das grandes cidades. Vai ter gente que não vai ter acesso a um especialista para fazer o diagnóstico. A escola não é clínica. A escola, ela vai fazer uma avaliação. Hoje, a gente tem a PNEI. Ela regulamenta, a última, 12.826 ou 286. Que é PNEI? Quem tá o ouvindo pode Plano não. Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Uhum. Ele veio para regulamentar o que as leis já diziam. Então, tanto na lei do autista, quanto na lei de inclusão, nunca condicionou ao diagnóstico. Mas muitas escolas pediam o diagnóstico, sim. É importante lembrar que já está claro que pedir o diagnóstico para fazer matrícula de aluno é uma discriminação. Mas esse assunto precisa ser trabalhado melhor, Lu. O que acontece? Quando as escolas argumentam o seguinte: se a gente não sabe o diagnóstico, como eu vou saber como trabalhar com o meu aluno? Só que não é o diagnóstico que diz. Exatamente. Porque saber que uma criança tem TEA não diz como trabalhar em sala de aula. Eu estou falando TEA aqui, a gente está falando de espectro, mas, por exemplo, saber que tem altas habilidades também não diz, porque a gente vai ter a sincronicidade, vai ter a superexcitabilidade, vai ter várias questões dentro das altas habilidades, assim como o TDI. Então, o que as leis todas unidas falam, e o PNEI, ele não é uma lei, ele é um plano que fundamenta. Então, assim, cada etapa, cada tópico, ele vai trazendo, ó, na lei tal diz isso, e é assim que se faz. Então, hoje, a gente tem como obrigatoriedade as escolas fazerem um estudo de caso. E esse estudo de caso é multidisciplinar. O que isso quer dizer? Toda a equipe, a neuro vai mandar informações para a escola, a família vai mandar informação, se essa criança tem acesso a terapias, vai mandar informação, e a equipe pedagógica vai fazer um estudo das necessidades daquele aluno dentro da escola. Porque a escola vai atender às necessidades pedagógicas do desenvolvimento dessa criança. E o que eu vejo, assim, até falando um pouco como neuropediatra, né, que a inclusão, ela ainda é muito centrada no médico, né? E eu sempre converso com as famílias, né? Obviamente, todas as famílias que eu acompanho, eu vou emitir um relatório médico, porque eu acredito que quanto mais informações, né, essa escola tiver sobre a criança, vai ser melhor para criança. Mas eu vejo, às vezes, que tem uma transferência, talvez, de responsabilidade ou de decisões que é passada para o médico, quando, na minha visão, não deveria ser o papel do médico, porque ele não está em sala de aula. Então, por exemplo, é muito comum a família falar, olha, o fulaninho, ele, para receber prova adaptada, ele tem que ter um pedido do médico pedindo prova adaptada. Mas o que eu penso? Como você mesmo falou, né? O que vai dizer se uma criança precisa de prova adaptada ou não, não é um diagnóstico. Sim. Então, tem criança com TDAH que vai precisar, e tem umas que, se você adaptar a prova, você vai estar prejudicando ele, porque você vai estar, talvez, dando algo que vai facilitar muito quando ele daria conta de fazer algo um pouco mais complexo. É por isso que é individualizado, né? Exatamente. E por isso que tem estudo de caso. Sim. Em geral, quando o médico diz, né? Porque o médico sabe um roteiro de adaptações, porque ele não está no chão da escola. Então, Exatamente. ele sabe o quê? Retirar tempo, colocar tempo, fazerem provas em sala separada, adaptação de maneira geral ou mediação. Mas, às vezes, o aluno precisa de mediação. Nem é mais tempo, nem é a prova separada. Por que faz separada? Porque Sim. agora, uma realidade das escolas tem sido que a sala de aula separada está com 20 alunos. E às Porque vezes tá alunos todo mundo com indo pra lá. necessidades tão diferentes, um que Isso. precisa de silêncio, um que precisa fazer algum barulho para se autorregular. Isso aí, e às vezes é assim, ó. Por que bota um aluno na sala separada? Pode ser porque ele fique ansioso porque o outro levantou o primeiro. Então, assim, a necessidade é individual. E como o médico, ele conhece essa criança, ele vai direcionar o diagnóstico. Então, assim, Isso. a ideia é que esse diagnóstico, quando chega, possa realmente fazer parte desse estudo de caso. Sim. Porque aí, assim, também não saber o que essa criança tem, o que responde aquilo, para a escola é bem angustiante. Porque o meu contato com as escolas, eu tenho esse contato com escolas do Brasil todo, de todas as realidades, Renata, mas se a gente não tem o diagnóstico, como que eu sei que aquela hiperatividade é de um TDAH, é de um comportamento que não foi regulado, que não foi ensinado? Então, as escolas, elas querem para isso. Ela só não pode condicionar.
Então, assim, não é o médico responsável. A escola tem uma equipe pedagógica que vai ser responsável por Não, fazer e eu isso. acho muito importante Sim. que o médico participe Sim. disso. E eu entendo também que é uma maneira da escola demonstrar para a família que ela também precisa fazer parte dela, de buscar Sim. outros profissionais. Porque também, se a gente coloca tudo na conta da escola, a gente sabe que não vai ser a melhor inclusão possível. Mas o que eu defendo é isso, é a tomada de decisão compartilhada, porque justamente como você falou, assim, eu sou médica, né? Cada um tem a sua formação, mas eu não sou pedagoga, Sim. né? Eu não vou saber exatamente qual o conteúdo exigido para um aluno do 3º ano ou do 5º ano, e o médico não está ali em sala de aula, né? Então acho que a gente precisa ter essa conversa, talvez essa troca mais aberta para ter essa decisão em conjunto mesmo. E o grande avanço dessa nova PNEI, que foi em outubro passado, e depois, em fevereiro, tiveram umas novas adaptações, assim, umas novas regulamentações. Repetindo, o PNEI, ele é só um documento norteador. Então, ele pega o que tem na lei e explica. Gente, então é isso que faz. É a mesma coisa que o PEI? O PEI é outro documento. Tá bom, aí já o PEI vamos já é chegar para a lá. escola, já vamos chegar lá. Mas o PNEI, ele pega lá e fala assim, olha, na lei da inclusão, EBI, está falando que é preciso fazer um plano individualizado para esse aluno. Aí, no PNEI, ele vai dizer assim, ó, é o PEI. Mas como que faz o PEI? A partir de quê? Mas o PNEI reforçou isso que você trouxe. Uma equipe multidisciplinar olhando para esse aluno. Inclusive, essa escola, não é que ela assume essa responsabilidade, mas em casos, por exemplo, do setor público, há uma comunicação com esse setor para poder acessar com mais agilidade o serviço, né? Do que só a mãe na fila de espera, né? Entendi. Diferente do privado. Mas no setor público, deve haver essa conexão, essa comunicação entre setores, tá? E eu queria dizer também que a gente falou aqui, na lei geral, dessas características, né, desses diagnósticos. Mas existe uma lei própria para TDAH e uma lei própria para os transtornos específicos de aprendizagem. Então, o TDAH e o transtorno específico de aprendizagem, que envolve dislexia, descalculia e disgrafia, tem uma lei própria que não fala em mediação e não fala de AE, mas fala em atendimento, em atenção individualizada para as necessidades educacionais especiais. Então, assim, não é que eles não estão amparados, eles também têm um amparo de uma lei própria. Então, já que você falou sobre a questão da mediação, vou até fazer uma perguntinha que está fora do roteiro. Tudo bem. Mas é uma dúvida que eu recebo também bastante das famílias. Então, dentro desse grupo, quais são as crianças que vão ter direito a uma mediadora de acordo com a lei? A criança que precisa de suporte substancial para a aprendizagem. Então, independente do diagnóstico. Isso aí. Entendi. Inclusive, se não tiver diagnóstico. Sim. Porque independente do diagnóstico, eu já fico pensando, as pessoas interpretando assim, esse ou aquele diagnóstico. Mas se não tiver diagnóstico, mas eu estou observando. Porque o que precisa para aprender? Vamos entender. Para aprender, a criança não precisa só saber as letras para alfabetizar. Ela precisa saber sentar. Ela Sim. precisa saber organizar, colocar as coisas no lugarzinho. Então, assim, aí já entra mais um monte de informação. As crianças estão chegando na escola com alguns déficits de habilidades básicas. Sim. Seja para o uso de tela, por falta de estímulo. Até mesmo de autorregulação, De para você conseguir autorregulação, ficar ali isso sentada. aí. Tudo isso que precisa ser ensinado é um apoio pedagógico. Existem 2 tipos de apoio. O apoio pedagógico, conhecido como professor de apoio ou mediador, e também existe o profissional de apoio. Aquele aluno que precisa de um suporte muito substancial, esse aluno vai precisar para ir ao banheiro, porque ele não sabe se limpar, ele vai precisar para comer na hora da merenda. Sim. Então, aí é fora da sala de aula. Mas dentro da sala de aula, o mediador faz a função pedagógica. Ele vai ajudar o professor com as questões para a aprendizagem. Então, por exemplo, uma criança mais grave, que precisa dessa troca de fralda, isso tudo, não é o mediador que faz esse Não. papel. Acho que isso é importante para esclarecer Sim, para as famílias. não é. Então, a criança pode precisar de 2 profissionais de apoio diferentes. Pode, porque esse profissional de apoio, ele não fica na sala de aula. Ele fica da sala de aula para fora. Então, precisou ir ao banheiro, andar pelos corredores, se locomover até a quadra. Esse profissional, ele sempre existiu também. É que agora que a gente fala muito em profissional de apoio, existe essa diferenciação, tá? E o que significa que todos têm que ter formação acerca do neurodesenvolvimento, conhecer as etapas, né? De como fazer o manejo, mas
existe esse tipo de profissional também. São papéis diferentes São papéis de cada, diferentes de cada um na profissional. escola. Isso. E essa mediadora, ela pode ser compartilhada? Tô trazendo só as perguntas polêmicas. Hoje de manhã eu falei sobre isso, que às vezes não é a nossa opinião pessoal que tem que valer, né? Sim. A lei fala em 1 para 1. Por exemplo, principalmente a lei do autista. Tá? A gente tem a lei Berenice-Piana, que ela é específica para o autismo. Na lei LBI, fala em apoio, profissional de apoio. Só que quando a gente pensa na realidade 1 para 1 de uma sala de aula em que algumas crianças precisam de suporte... E hoje em dia o número tem sido cada vez aí, maior, né? De crianças que precisam de suporte. Vai ter criança que não tem como compartilhar, tá? Sim. A depender do nível de suporte, estrutura da sala de aula. E aí, assim, a gente vai pensar... Olha como a inclusão vai abrindo várias abas. Porque eu tô pensando assim, eu preciso falar que um aluno com maior nível de suporte, seja autismo, seja até TDAH com outros prejuízos, né, outras comorbidades, ele vai precisar de uma atenção especial para estar em sala de aula. Sim. Uma criança com deficiência intelectual, uma criança com trissomia 21. Então, assim, o suporte vai definir a atenção que vai ser dada. Mas, em geral, é compartilhado, quando é pedagógico, uma mediadora para 2 crianças, quando é auxílio pedagógico, né? É que quando a gente fala em pedagógico, mais comportamental, mais habilidades adaptativas, a gente está falando de subir o nível de suporte. Então, assim, sempre a gente tem que pensar que a realidade tem que ser avaliada individualmente. E aí entra, cadê o diagnóstico nisso? Não vai dizer nada, né? É ali o chão da sala de aula que vai dizer pra gente. Sim, exatamente. Até mesmo pensando no espectro autista, uma criança com o mesmo nível de suporte... Sim. Existem autistas de V1 que na escola podem funcionar muito bem, outros precisarem de muitas adaptações. Sim. Né? Para algumas crianças, talvez uma mediadora individual, dependendo da forma como está sendo o suporte que ele está recebendo, né? Também pode acabar não ajudando tanto ou até atrapalhando se você dá um suporte excessivo para essa criança, que é uma queixa que eu vejo que algumas famílias recebem, né? Então, acho que a grande dificuldade é essa, né? Porque aí acaba entrando no embate da família, às vezes, com que a escola pode providenciar. São muitas questões, né? Entram questões financeiras, porque a gente sabe que esse profissional tem um custo, quando a gente... Mas esse custo não é da família. Sim, importante ressaltar isso. O custo é da escola. Nenhuma criança deve ter condicionado qualquer taxa extra à sua matrícula. Agora, é importante dizer que há uma formação específica para esse profissional, para ele entender esse manejo, como lidar com isso, com essa criança que precisa de maior suporte, porque nem sempre vai ser só aprender a letra, aprender a aprender. Vai ser aprender a estar naquele ambiente que é desafiador para ele. Sim. Porque a escola, a organização escolar pode ser desafiadora, né? O tempo, a regra, começar e terminar, sentar, esperar, tudo isso. Quando a gente fala em PEI, que a gente vai começar a explicar já, né, o PEI ele não contempla só conteúdo escolar. A escola ela não tem só função conteúdo. Sim. Ela tem função desenvolvimento de habilidades. Sempre foi assim. Em algum momento, a gente fechou a escola num conteúdo, numa ideia de conteúdo, mas a escola é de formação, né, do sujeito. Então, esse mediador vai receber uma formação específica para ele saber fazer esse manejo da criança com maior suporte. E quais segmentos da educação têm direito à política de inclusão? Porque quando a gente fala, né, a gente pensa muito em criança, criança pequena, ensino fundamental 1. Eu vejo muitas famílias falando, já me falaram que no ensino fundamental 2 ele vai ter que se virar sozinho, né? Como se virasse ali uma chavinha em todas as crianças a partir do momento que elas vão para o 6º ano. Segundo a lei, essa inclusão é válida para qual segmento? Desde o ensino infantil até o ensino superior, pós-graduação, outros cursos? Como é que isso funciona? Aí a gente tem que entender. Ensino infantil no Brasil tem uma série específica ali de pré, porque a obrigatoriedade é do fundamental em diante, fundamental 1 em diante, a alfabetização. Mas a lei não deixava claro, por isso que eu digo que a nova PNI é um avanço. Ela veio esclarecer que até a universidade deve ser garantido o apoio. Então, as universidades, inclusive já treinei uma universidade de medicina, elas devem oferecer o suporte aos alunos e é aquilo, suporte individual, entendendo qual é a característica, porque essas crianças crescem
Tudo isso parte de um pressuposto, presumir competência. Sim. As pessoas, a sociedade de maneira geral, nós todos fomos acostumados a não ver essas pessoas circulando e habitando. Quando eu estudei, quando você estudou, não tinha esse perfil de aluno na nossa sala de aula. Hoje o meu filho convive, meu filho adolescente já tem acesso. O meu sobrinho menor ainda tem mais acesso ainda. Então, assim, os desafios, a gente não quer mais deixar as crianças guardadas. A gente quer elas convivendo nesse mundo, né? E elas estão crescendo, porque a gente precisa presumir competência. O diagnóstico não é uma sentença de não aprendizagem. Sim, eu ela falo isso muito vai pras famílias. aprender, e esse aprendizar, e aí também passa por que tipo de expectativa na aprendizagem. Principalmente quando a gente fala de deficiência intelectual, que tipo de expectativa eu tenho na aprendizagem? Eu quero que ele aprenda, João aprenda igual a Pedro? Não será assim. Né, com nenhuma criança. Por isso o conceito de neurodiversidade, ele se ampliou tanto, né? Porque ele não está só no diagnóstico. Cada vez mais essa discussão do não diagnóstico, o diagnóstico como segundo plano, ele vem ganhando força nisso, porque a gente tem que olhar para a individualidade. Então, se eu presumo competência, eu vou ter gente na faculdade de medicina. Eu vou ter gente na faculdade de engenharia. E aí, as faculdades estão agora com esse desafio, criar núcleos. Eu já sei que aqui na UF, por exemplo, já tem um núcleo, né? A própria universidade que eu formei, formei os professores de medicina de campus, outras faculdades pelo Brasil, em São Paulo, né? A gente tem já esse movimento. Pernambuco, eu participei de uma formação em Pernambuco também, a Universidade Federal de Pernambuco. Então, assim, já está havendo esse desafio porque, eles estão ali. O que a gente faz, né? A gente precisa dar esse suporte. E o que eu falo às famílias, assim, o diagnóstico, ele tem um papel importante, que é de você conseguir dar um nome para aquilo que está acontecendo, dar um norte para a família entender as características do seu filho, né? Mas não é o diagnóstico realmente que vai definir até onde aquela criança vai chegar, né? Muito mais assim da gente esclarecer, olha, eu entendi que é isso aqui que está acontecendo, talvez eu possa encontrar outras pessoas iguais a mim. Eu acho que traz também essa questão, Traz uma assim, resposta importante, uma resposta, né? não é só você, Sim. né? Então é algo que acontece com muitas famílias. E com base nisso, a gente vai ter que saber, assim, quais habilidades a gente vai ter que trabalhar, né? E quais habilidades, talvez, a gente vai ter que entender como sendo uma característica daquela pessoa. E a gente vai ajustar o ambiente, ou a família vai compreender melhor. Porque nem tudo também a gente vai conseguir mudar, né? Sim. Porque a intervenção é importante, o suporte escolar é importante. Mas quando a gente dá um diagnóstico de um transtorno, está falando de algo persistente, né? E por isso tem que ter esse suporte até o ensino superior para eles poderem ser incluídos realmente, né? Na sociedade, dentro das suas limitações, que em maior ou menor grau pode persistir aí por toda a vida. E isso vem do conceito que a gente está tentando fazer mudar de uns anos para cá, do que é deficiência, né? Então, assim, os transtornos de neurodesenvolvimento, esses diagnósticos surgindo, muita gente falando assim, mas antes não existia isso. Muitas pessoas na vida adulta recebendo diagnóstico e encontrando resposta para algumas coisas que viveram, né? Isso é realmente um avanço. Para as famílias, eu sempre gosto de pensar, a gente tem uma resposta, isso aqui está enquadrado nisso aqui. Mas o que a gente tem além disso? Aí entra a psicopedagogia. A psicopedagogia, e é tão lindo isso, porque nós vamos avaliar. Então, vou te dizer, uma criança chega para mim com TDAH. E aí eu avalio que mas as questões dela são atencionais, mas não é a atenção da buzina que para lá fora. É a atenção dela ir no quadro e voltar. Esse movimento, então eu vou especificar. Não, é a memória de trabalho, porque a gente já sabe hoje que é uma disfunção executiva, não só comportamental. Eu vejo uma criança com TEA. E aí, o diagnóstico TEA hoje, ele até pode estar, né, chegar de uma maneira, porque está muito mais falado, mas ele chega com um peso muito grande. Mas a gente está desconstruindo isso. Então, ter o apoio de quando recebe esse diagnóstico, que não é um processo, né, fechar um diagnóstico fácil, com o terapeuta também ajudando, direcionando, isso que se resume no presumir competência, diferenças individuais, mostrar para a família o que são diferenças individuais, isso é muito importante
para pensar lá no futuro. Porque os pais logo perguntam como vai ser no Enem, se vai fazer concurso público. O Enem e o concurso público têm as suas adaptações. Tudo bem, né? E é importante lembrar que, por exemplo, então ele não vai fazer o mesmo texto, ele vai fazer o mesmo texto. Talvez ele só vá dividir em etapas, mas ele está fazendo o mesmo texto. Então, assim, as adaptações são realmente pensadas individualmente. E falando um pouquinho agora sobre o PEI, né? Você pode explicar um pouquinho melhor o que é o PEI? Quais são as crianças que têm direito a ele? Primeiro dizer que, olha, a gente está em 2026, mas desde 1996, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente já falava em um plano individualizado. E aí, outro esclarecimento, o PEI, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em alguns lugares, ele é o Plano de Ensino Individualizado. Em outros lugares, ele pode ser Plano Educacional Individualizado. E em outros lugares, pode ser o PTI. Mas tudo quer dizer que, na escola, vai precisar ser feito um estudo de qual é o suporte que esse aluno precisa. Então, uma criança que tem, vamos imaginar, trissomia 21 é muito comum ter questões motoras. Que é a síndrome de Down, né? Só para esclarecer que algumas pessoas podem ficar em dúvida. Na síndrome de Down é muito comum ter questões motoras mesmo, né? E aí, às vezes, a adaptação está ali, nas questões motoras. Então, eu já precisei adaptar colocando um banquinho debaixo da cadeira dela, um degrauzinho, porque a criança tinha uma perna menor e se ela não se apoia... Então, veja como é individual, não é para a síndrome de Down daquela pessoa. Então, o TDAH, eu posso possibilitar que ele tenha tempo para levantar. Mas por quê? Porque esse corpo hiperativo, ele tem ali pode, né? Pensando na individualidade, ter uma desregulação sensorial e aí ele precisa de mais movimento para se regular. E aí, o que é regular, né, gente? É a gente estar alinhado, digamos assim, né? Estar regulado é estar alinhado. Então, eu estou aqui mantendo a atenção na nossa conversa, regulada a nossa atenção. Então, por isso que vai ser feito individual. Mas aí, como é que eu faço? Eu preciso ensinar a alfabetização. Preciso ensinar a alfabetizar uma criança. O PEI não pode ter uma meta a alfabetizar, porque tudo vai estar no PEI, é um documento norteador. É um plano de aula para aquele aluno individual, porque o plano de aula, de maneira geral, é o que a professora vai aplicar naquele dia. Mas para o individual é dizer, eu vou aplicar esse conteúdo com essa especificidade para esse aluno. Então, a criança, para alfabetizar, qual é a meta? Não pode ser alfabetização, essa é a meta da família. Para alfabetizar, ela precisa conhecer letras, depois ela precisa saber os sons, depois ela precisa juntar, depois ela escrever, aí juntar frases, ler parágrafos maiores. Olha como isso tudo tem que estar mapeado e com prazo, com metas. Como que você vai ensinar aquilo, com o que você vai ensinar. Então, eu costumo ensinar o PEI como uma engrenagem, né? Uma engrenagem onde a gente fala o como, com o que, por quê, né? E se foi, eu falo se foi por quê? Deu certo, não deu? Eu preciso rever essa meta. Posso colocar uma meta e não está dando certo e... não deu certo. E você ter objetivos específicos. São específicos. Isso é muito importante, né? E quando a gente fala de qualquer intervenção que a gente está dando para essas crianças, um dos princípios básicos é sempre você ter um objetivo específico. Isso. Então, o seu objetivo não pode ser, ele vai aprender mais. Não, né? Até para você conseguir mensurar esses avanços e você saber até onde, o que pode ser feito para ajudar mais essa criança, né? Então, ele atingiu os objetivos que a gente esperava, vamos dar outros objetivos. Isso. Ou ele não atingiu e a gente vai repensar. Ele no caminho, vamos reduzir os objetivos, vamos ensinar de outra forma? Ele precisa ser mensurável. Ele não pode ser o prazo até o final do ano. Porque, em geral, as pessoas acham que a meta é primeiro ano, alfabetizar. Não. Existem várias micrometas, assim. A gente faz um modelo de PEI baseado naquele esquema SMART, né? Que ele é mensurável, que ele, né, é específico. Então, assim, eu preciso colocar ali. Porque vai ter criança que precisa primeiro se organizar. Ele não sabe nem organizar de abrir caderno, onde escreve. Então, assim, essa é a especificidade dele. E é assim que ele funciona. E isso não a gente não pode transformar isso num bicho de 7 cabeças, porque o professor acaba falando, Renata, mas a minha sala de aula com 35 alunos e eu ainda vou fazer especificamente para ele, entra aí a função do profissional de apoio. Ele vai
entender o objetivo desse professor. O professor regente é quem é responsável pelo aluno, mas ele vai pensar como ele pode também favorecer, porque ele está ali com o aluno diariamente mais perto, sabe? O profissional de apoio da escola, que seria Da o escola, mediador. do mediador, isso. Sim. Vamos abrir um parêntese aqui para falar, porque quando fala de PEI e quando fala de profissional de apoio, há uma confusão com isso da clínica. O AT Sim. e o PEI de plano terapêutico. Sim. E isso não tem nada a ver. O PEI é educacional. Existe um PEI do modelo de desenvolvimento ABA, onde vai ter desenvolvimento de habilidades e vai ter a acompanhante terapêutica, mas isso não é educacional, isso é clínica. E a escola não é clínica. E toda criança que está no ensino inclusivo precisa de um PEI? Toda criança que está na educação inclusiva precisa de um PEI. Porque o PEI vai dizer até o que ela não vai ter. Por exemplo, ela não precisa de tal adaptação porque ela sustenta isso. Para que quando alguém chegue sugerindo, mas você não fez, não reduziu. Não, a gente avaliou e entendeu que ele não precisava por causa disso aqui. Então, com base nos objetivos gerais daquela turma e o que o aluno responde, o PEI ele pode ser um PEI muito mais denso, com mais informações, e pode ser um PEI simples, mas ele vai precisar ser descrito. Agora, ele vai pensar os suportes que a escola vai oferecer, sabe? E até o que não precisa ser oferecido. Também é importante, acho que também esclarecer que esse PEI, ele tem que ser reavaliado de tempos em tempos, porque também não é só um documento que aquela criança vai receber, até porque as necessidades dessa criança vão variando ao longo do ano. Sim. Então, pode ser que, de acordo com a evolução dela, ela fazia uma prova adaptada e ela conseguiu evoluir muito bem. E agora ela já consegue fazer a mesma prova. Porque esse é o da objetivo, turma. né? A gente Exato. oferece suporte para ele ter autonomia. Sim. Outras crianças podem acabar tendo uma piora por questões comportamentais. Pode ter alguma comorbidade que piorou e precisar de mais suporte mais para frente. Ou, às vezes, até porque o conteúdo vai ficando mais difícil. Sim. Então, tem crianças que, às vezes, nos primeiros anos do ensino fundamental vão dando conta. E quando vai chegando ali no ensino fundamental 2, que é quando tem Sexto ano, esse sétimo mito ano. de que não precisa mais, mas é justamente a fase que ela vai precisar. Porque muda muito a estrutura, né? Em vez de um professor só, vão ser vários. Entrando e saindo da sala. Isso falando muito na criança com TDAH, Sim. né? Porque muita gente ainda associa o TDAH a ter uma dificuldade no aprendizado, que hoje em dia a gente sabe que não é Que não verdade. E tem crianças com TDAH que vão conseguindo ir muito bem nas séries iniciais, às vezes até por ter uma inteligência acima da média. Então, eu aprendo mais rápido, eu posso focar menos, memorizar um pouco menos, sou mais inquieto, mas eu aprendo mais rápido, uma coisa balanceia a outra e eu vou levando. E quando fica mais velho, que essas necessidades vão aparecerem. Não necessariamente a criança que piorou. Pode ser Sim. o caso que a demanda aumentou e ele foi suportando até que chegou uma hora que ele vai precisar desse suporte. E por isso que é importante esse acompanhamento, porque nosso acompanhamento multidisciplinar, dando suporte para a escola, vai entendendo essa evolução. Então, a gente não falou aqui também de uma característica comum em sala de aula, mais até do que TDAH, que é o TDL. Né? Que é o transtorno do desenvolvimento de linguagem, que chega a ser mais comum em números, né? Mas que vai precisar de suporte. Então, assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, para ele, não é que é mais tranquilo, mas agora, quando a compreensão fica num nível, né, mais complexo, ele vai precisar de maior suporte. Então, pode acontecer, vira o sexto ano. E essa é a dificuldade da escola, porque a escola fala assim, mas meu professor tem um monte de turma. Sim, que aí fica Né? mais complexo ainda. Isso o professor aí. fica menos tempo com aquele aluno. Isso aí. Então, é importante dizer também que o PEI não é feito só pelo professor. A escola tem... o aluno, ele é da escola. E a escola tem funções. Então, a coordenação, a orientação pedagógica, a coordenadora, a professora, todo mundo vai ter que se reunir para entender. Porque, por exemplo, esse exemplo que eu dei da criança que precisou de um degrauzinho, não era a professora que ia produzir esse degrau ou providenciar, era a coordenadora. E quando é, por exemplo, um aluno que precisa ser adiantado ou retido? Se a gente precisa lidar com a secretaria, supervisão da Secretaria de Educação, dizendo, não pode, porque esse aluno tem tal idade, porque a secretaria fiscaliza a escola. Não é a professora que dá conta disso. É a coordenadora
da escola, que vai Sim. lidar com a supervisora. É importante isso, porque sozinho o professor não vai conseguir. Não dá conta, porque Ele ele não tem, dá já tem conta. as metas, né, de ensino Sim. que ele tem que dar para a turma toda. Isso aí. E ainda adaptar, talvez para um que aprenda muito rápido e vai ter que enriquecer com outros que têm dificuldades, com dificuldades na leitura. Não há ser humano que Ele- vai conseguir dar conta sozinho, né? Então a gente Sim. precisa realmente dessa equipe. E isso o PNE veio trazer, o PNEI, porque agora ele traz uma função para o AEE. São muitos termos, né? Por isso eu estou rindo. Mas ele traz uma função para o AE, que é o atendimento educacional especializado, que antes era lá na sala de recursos e alguns alunos iam para lá. Mas agora o AE vai ajudar a fazer esse estudo de caso. O estudo de caso nada mais é para a gente pensar esse aluno, as funcionalidades em sala de aula, o que precisa. Então, o aluno, ele aparentemente ele aprende bem, mas por que no sexto ano ele começou a tirar notas baixas? Ele já não está mais copiando, porque ele agora está numa sala com mais crianças, com Sim. entra e sai de professor. Então, o AE vai olhar para isso, vai olhar para essa evolução desse aluno, porque ele também cresce. E cada etapa do desenvolvimento tem desafios diferentes. Então, o estudo de caso vai levantar informações para pensar esses suportes. E de quem é a responsabilidade de fazer, então, o PEI? É da escola ou a família tem que trazer um profissional, psicopedagogo que acompanha aquela criança que vai fazer esse PEI? Como é que isso funciona? Quem faz o PEI é a escola. Porque imagina, eu mando para você como você vai fazer as suas avaliações. Não vai funcionar, porque eu não vou estar com você ali. No máximo, eu posso ensinar a escola a fazer e direcionar. Vamos fazer aqui, porque assim, o bom profissional, ele está em contato com a escola, porque ele faz essa multidisciplinaridade é para isso. Mas é a escola que sabe. E a sala de aula é da professora. A professora é soberana. Então, vou dar o exemplo. Essa criança, ela não precisa, então, de grande suporte. Mas em sala de aula, você sabe que se você falar mais uma vez com ela, explicar um pouquinho mais, ela vai aprender. Isso é didática, metodologia. Não precisa mudar todo o conteúdo da escola, sabe? Então, assim, muita gente gira em torno de adaptação é mudar, retirar, colocar, tirar o texto, trocar o texto, botar a imagem. Não, mas às vezes é a forma como ensina. Você fala de novo, você deixa marcar, né? Ou você não deixa nenhuma canetinha perto. Você tá vendo a criança, porque vai ter criança que vai ficar brincando com a canetinha. Sim, vai ter criança que quanto mais material na Isso mesa, aí. mais ela vai se distrair, né? Então, aí assim, não sou eu, não é você no consultório que vai saber. Aí, então, quando a professora me fala isso, eu penso como eu posso colaborar, quais são as estratégias. Acontece muito do comportamental. Os professores, de maneira geral, no Brasil, a gente não tem a formação para entender o comportamental, né? Sim. Então, até quando eu vou ensinar sobre inclusão, eu faço questão de falar, né, dos princípios de comportamento. Todo comportamento é reforçado. Nenhum comportamento acontece do nada. Tudo é uma comunicação. Então, quando o professor aprende a ler o comportamento daquele aluno, ela começa a compreender o que ela pode fazer em sala de aula, que tipo de manejo ela pode fazer em sala de aula. Isso é claro quando ela não precisa do suporte de uma profissional de apoio, mas estou falando ali daquele aluno que, por exemplo, foi para o sexto ano, ele não está se adaptando com isso. Será que ela pode pegar? Não, vem cá, fica mais aqui, lê, vem aqui, sabe? Então, são coisas mesmo da... Eu costumo falar que existe para a inclusão uma barreira que é visível, mas é invisível, que é a barreira atitudinal. Porque não adianta a gente ter lei, e temos leis boas e fortes, não adianta ter planos, se quando fecha a sala de aula não quiser fazer, né? Sim. Isso é importante. E nisso eu não estou dizendo que os professores não querem fazer. Precisa de suporte, precisa de apoio. Mas aquele seu olhar, sabe? Eu acho que eu posso fazer isso aqui. Isso vale muito para o aluno. E falando um pouquinho sobre barreiras, né, já que você trouxe esse tema, já que você acompanha muitas famílias há bastante tempo, quais são as principais barreiras que você observa que as famílias encontram para conseguir incluir os seus filhos? A primeira é da matrícula, né? Porque a escola Infelizmente, tem né, já. feito... Como ela não pode negar, então ela tem feito entrevistas, ela tem feito perguntas, tem pedido para levar o aluno para ver. E aí ela diz, olha, a gente até pode receber, mas a gente não tem condições de atender o seu filho. Aí que mãe que vai querer que o filho fique naquela escola que Sim. já está dizendo que não tem?
Aí essa é a primeira barreira. A exclusão das crianças é sutil, né? Muito difícil Sutil, chegar é a e expulsar sutileza, ali a criança. Porque até se ela falar, ela vai ser penalizada. Sim, muitas vezes é você negar o suporte até que aquela família retire aquela criança, infelizmente. Esse é o que mais as escolas passam, negar o suporte. E aí, assim, a mãe querendo um PEI. A gente está em maio, né? E aí já tem gente que não tem PEI ainda. E não precisa de 5 meses, de 4 meses, né? Se a aula começou em fevereiro, para conhecer um aluno. Né? Você, na primeira semana, você já sabe, opa, eu vou precisar fazer isso aqui. A primeira coisa é essa mesmo, a atitude do outro de reconhecer que pode dar o suporte. Mas, por outro lado, também, como a gente falou, a gente veio de um boom, de um movimento, principalmente carregado pelo aumento de diagnóstico de autismo, de crianças que buscam, a família que busca a lei. Então, assim, algumas crianças simplesmente não estavam nas nossas escolas, nas escolas regulares, porque as famílias aceitavam que elas não estivessem. E hoje, não. Então, hoje, nenhuma família quer mais. Mas foi um movimento muito empurrado por esse movimento de inclusão do TEA, que é o maior desafio hoje. Sim. Né? E aí, negar o suporte mesmo. Aí não tem o mediador. E aí eu não estou nem falando do privado. Porque uma instituição privada, ela sabe que ela tem que cumprir com todas as... Ela é uma instituição, ela é um comércio, digamos assim, né? E aí, negar os suportes mínimos, assim. Uma prova adaptada, dizer que está facilitando. Ai, mas você vai dar muleta? Você vai dar muleta para ele? Para morrer. Vai dar muleta para ele? Como é que vai ser ele lá na vida? A gente tem que fazer ele saber agora, para ele aprender a ser forte. Essas coisas são muito enraizadas num modelo muito tradicional de escola que já não combina com a neurodiversidade. De maneira geral, a gente está falando de 2026, da geração hiperconectada, que está aprendendo menos. Né? Eles estão conectados, mas eles não estão aprendendo tanto quanto. Sim. Então, são esses desafios. Negar o suporte que pode oferecer. Sim. E essas acomodações, né, que é você, às vezes, ajustar o conteúdo ou você dar uma prova adaptada, na verdade, vai ajudar a criança a subir aquele degrauzinho. E não precisar mais. O que eu sempre falo com as famílias, né? A gente quer que a criança, ela tá aqui, que ela chegue aqui em cima. Tem criança que vai conseguir subir ali o degrau regular, né? A inclusão não é você tirar todos os degraus e deixar a criança ali andando reto. Talvez é você colocar um meio do caminho. Olha, esse degrau aqui, a perninha dele é muito curta, ele não vai alcançar. Mas se a gente colocar um degrau intermediário, ele vai conseguir subir. E nem que ele suba mais 3 degraus para conseguir ir ali mais para frente. Né? Então, você negar uma acomodação seria a mesma coisa. Então, eu não vou botar uma rampa... Porque aí a criança com paralisia cerebral, ela vai se mexer e vai começar a andar sem precisar de uma cadeira de rodas, de uma muleta. Seria a mesma coisa. E claro que ninguém vai falar isso, né? Ninguém fala, mas muitos fazem. Mas quando você... Não, eu tô falando assim, para uma deficiência física, você não vai chegar para um aluno cadeirante e vai dizer para ele... Olha, eu não vou botar uma rampa porque ele tem que se esforçar e subir esse degrau. Mas para deficiências que são invisíveis... É muito fácil você falar isso, né? A criança não está se esforçando o suficiente. E aí a gente volta ali para a década de 90, que você dividia as crianças entre os inteligentes e os burros, e quem era burro você botava ali numa escola fraca e acabou, né? Isso. E a gente não quer mais isso. Não quer mais isso, mas a escola está presa nisso. E, às vezes, as modificações são poucas. Mas vai lá no presumir competência. Porque, por exemplo, às vezes é você ajustar a cadeira. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa grande, de 1,90 m. Uma cadeira, para mim, para eu ficar pelo menos 4 horas, ela precisa sustentar meu corpo. Sim. Então, como a gente conhece o corpo hoje, sabe das adaptações sensoriais, então, pensar nas acomodações, as salas de aulas, muitas vezes, muito poluída de informações, muito barulho, cheiros, sabe? Então, são essas coisas que a gente pode tentar ajustar. Então, a professora pode limpar um pouco esse ambiente visual. Então, ela limpando aquele ambiente já ajuda um aluno na questão atencional. Esse aluno, ele tem um corpo, né, maior que o outro. Qual é a cadeira? Ele não pode ficar com a cadeira com os pezinhos, né, orbitando, sem encontrar o chão. Professora, não implicar que o lápis dele é diferente. Ele precisa de um lápis mais grosso, ele precisa de um lápis triangular, né? Alguns vão precisar de uma pauta mais larga. É tudo muito individual, mas é tudo muito possível. A gente hoje tem recursos para isso. De volta vem isso, a barreira invisível e atitudinal, de eu olhar e fazer. Porque quando o professor
entende o PEI, como fazer o PEI. É como se, sabe, na cabeça dele fizesse, é isso. Por quê? Porque ele vê a coisa funcionando. E aquele aluno que consegue, ele vai precisar de menos suporte. Ele vai ser o que levanta menos, ele vai ser o que vai te demandar menos. Ele vai ficar mais motivado. Vai ficar motivado, porque a escola deixa de ser ali um ambiente que ele Isso não tá sendo um desafio enorme, que ele não tá dando conta. Para ele, não, eu sou uma pessoa capaz de aprender. E, em geral, o ensino dessas crianças, elas são atrasados por questões metodológicas e didáticas. E já que você falou essa questão da sala de aula, queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão da inclusão. Ela precisa ser sempre feita na sala de aula, junto com a turma. Qual é o papel, assim, da sala de apoio? Da sala de recurso, né? Sim, Como muita gente chama. O AE, né? Então, a inclusão hoje, ela passa pelo ensino regular. As crianças têm que estar no ensino regular. O AE, que é o Apoio Educacional Especializado, ele ganha uma função importante que é, no contraturno, oferecer o suporte pedagógico. Então, vamos imaginar, uma criança com dificuldades na matemática. Ele precisa aprender a matemática. E aí a professora está dando conteúdo e mesmo como mediadora está vendo que ele precisa de muito mais suporte. Sim. Seja materiais. O AE vai produzir esse material e no contraturno, ou seja, depois que a criança saiu de sala de aula, ela vai fazer de maneira lúdica aquela aprendizagem, por exemplo, multiplicação, com materiais concretos, material dourado, escala Cuisinert, né? Até bolinhas de algodão coladas na ovelha para somar quantas bolinhas a gente colou. Enfim, os materiais concretos que a gente chama, né? Ela vai estar atuando alinhada aos objetivos da professora. Mas hoje a inclusão acontece em sala de aula regulares. Não acontece numa turma separada. O aluno ele tem que estar em sala de aula. Mas ele pode, então, passar alguns momentos, por exemplo, assistir uma aula com a turma regular e, em alguns momentos, ir para uma sala de recurso para ter um suporte mais individualizado e retornar? Ou isso pode ser feito no contraturno? Por lei, só no contraturno. Tá. Mas a gente, aí volta, como é importante olhar a individualidade. Por lei, somente no contraturno. Mas olha só, tem alunos que se desregulam se ele sair da escola e voltar. Sim. No TEA, por exemplo, né? Ele saiu da escola, almoçou, tomou banho, bota de novo o uniforme, mas ele não dormiu. A gente precisa lembrar que essa criança tem questões de rigidez cognitiva, de planejamento. Então, como é que eu volto? Ele não vai voltar, ele vai se comportar mal, né? Um comportamento disruptivo, a gente nem fala mau comportamento, porque não existe isso, né? Sim. Mas, então, em casos excepcionais, esse aluno vai fazer no mesmo turno. Mas, em geral, porque tem gente fazendo assim, tira da aula de inglês, tira da aula... Isso, às vezes tem uma aula de francês, um terceiro idioma, alguma Isso. questão. Em geral, não. Esse aluno participa de todas as aulas e ele volta no contraturno. E vou trazer um outro ponto, que também estava fora do nosso roteiro, para a gente falar um pouco, então, sobre classes especiais. Eu vou trazer um pouco da minha visão como médica, do que eu tenho observado. Você quer? Mas se você puder falar um pouquinho brevemente como psicopedagogo, o que eu tenho visto na minha prática clínica, né? A gente sempre vai tentar, inicialmente, a inclusão dessa criança na classe regular. Mas eu tenho algumas crianças que, mesmo recebendo muito suporte, não conseguiram frequentar, talvez por ser uma criança muito sensível, né? Crianças que têm realmente uma deficiência intelectual, com autismo, que são extremamente sensíveis aos estímulos externos. E mesmo com as adaptações, aquilo estava sendo muito difícil para ela. Crianças que realmente estão tendo um aprendizado com uma discrepância muito grande do restante da turma. E as famílias buscaram escolas com educação especial, não sou eu como médica também que indico isso diretamente, e tiveram uma resposta muito positiva. Que elas tiveram uma atenção especial, né, e para a sua criança, necessidade. exatamente, e a criança ela conseguiu realmente ficar ali com um ambiente que talvez seja mais confortável para ela, né? E a lei fala sobre isso, assim, ainda existe, por exemplo, ainda é permitido essa criança ser submetida a uma educação, que chamava, né, de classe especial. Não sei se mudou o nome hoje em dia. As classes especiais, elas meio que caíram. Não é proibido uma escola especial, mas lembrando que a escola, que a gente chama de escola especial, ela precisa ter um plano político-pedagógico, ela precisa ser uma escola, né? Precisa ter um plano para aquele aluno que vai passar ali.
E essa discussão é a que está sendo mais aflorada. Primeiro, a gente pensou, todo mundo na escola. As crianças não frequentavam a escola, todo mundo na escola. Agora, a gente está pensando, qual escola? Porque... mas isso passa também, Luciana, por repensar o modelo de escola atual que a gente vive. Sim. Será que esse modelo atual ele está sendo, para a saúde mental das crianças de maneira geral, um bom modelo? Então, passa por toda uma discussão. Há estudos que mostram que seria melhor as crianças estarem separadas, mas mais uma vez, é individual. Então, essa coisa da família... difícil também para a gente não ir por um viés capacitista, né? Isso, não. Vamos Mas quando a gente individualiza, a gente também tem que É. pensar num outro extremo, né? Por isso que a gente individualiza e presume competência. Sim. Porque, assim, colocar uma criança que ela aprenda tabuada, que ela decore, que ela faça expressões numéricas, que ela não chegou nesse nível, mas ela está passando, isso tem um peso para ela, né? Então, assim, por isso que é preciso, quando a gente vai pensar de novo se vai ter esse modelo de escola, o que ela vai oferecer? Porque experiências anteriores não foram muito boas. Sim. Então, assim, é por isso que precisa pensar o que a gente já teve, o que não temos e como fazer ter, né? Como fazer acontecer, né? Mas, assim, a família, ela tem... Eu vou te dizer, as famílias, elas são muito... A informação é importante por isso, né? As famílias, elas são muito conscientes, né, do papel delas nessa inclusão, do que elas estão recebendo ou não, e do que seu filho, né, desse sofrimento que está sendo ou não, né? Mas, infelizmente, não pode partir como parte, muitas vezes, da escola de negar. A gente precisa oferecer suporte para os alunos. Não, sim, exatamente. E aí, né? a lei fala hoje, você perguntou se existe a lei, preferencialmente. Então, o PNI fala preferencialmente no ensino regular. Ou seja, a gente vai pensar qual é o caso, a exceção que vai para as outras escolas e onde são essas escolas. Sim, Porque a gente está falando assim de clínicas e escolas do autismo. Eu Qual tenho é a uma criança que eu capacitação? acompanho que é uma escola Eu tenho paciente regular e que tem uma classe especial dentro dessa escola regular. A E minha- para essa família, eu vou reforçar muito isso, Sim, que pra ele. não é para a maioria das crianças, Sim. mas para esse caso em específico, a família realmente ficou muito satisfeita, porque ele consegue ter ali o seu objetivo, né, individualizado e tudo, e ao mesmo tempo, ele estar junto com as outras crianças em outros momentos, né? Uhum. Eu tenho um paciente que foi... E essa não é uma classe, não. É uma escola especial. E ele já estava sofrendo em escola mesmo. Ele estava tendo crises de comportamento que ele não tinha, se desregulando, que não era característico dele. A gente não acompanhava aquele menino assim, mas como foi aumentando os desafios na escola, saiu da educação infantil, foi ficando para ele muito custoso. A mãe trocou e hoje ele tem também um outro desenvolvimento. Mas é aquilo, a gente precisa pensar. Porque, por exemplo, qual é o papel das APAES hoje? Né? Sim. Que é hoje o que as pessoas veem como grande instrumento. Ou das clínicas escolas, que têm surgido. Mas como que tem qualificado esses profissionais? Qual é a formação que a gente está oferecendo? Qual é o plano pedagógico? Porque a escola tem que ter um plano pedagógico. Sim. Qual é o plano pedagógico para esse aluno? Não posso atribuir à PAS e a clínicas escolas função clínica. Eu preciso lembrar do pedagógico. Então, acho que essa discussão, que tem sido muito acalorosa, assim, né, acalorada, precisa passar por esse viés, olhar para a individualidade. Sim. Não dá para você querer todo mundo na mesma caixa. Sim, sim. Mas eu quis trazer Sim, isso que é racialmente, importante. porque são famílias também que existem, né? E a gente estão agora precisa... pensando, né, poxa... Eu tô pensando Será que eu nisso, falhei? Será que eu fiz algo de Isso errado? aí. Porque às vezes a mãe fica com essa sensação, né? Sim. Será que eu estou realmente prejudicando meu filho? Será que eu não tentei o suficiente? Isso é E, em muito... geral, são famílias que são realmente, né, muito engajadas, que fizeram ali o possível, que Sim. lutam pelos seus filhos Crianças que fazem Desde desde a que- intervenção precoce. desde muito pequenos, mas que perceberam que para aquela situação em si, isso pode ser também um caminho, né? caminho. E isso é tão importante, porque a clínica também precisa pensar nisso. Na promessa que se faz desse desenvolvimento. Para alguns, essa criança vai trilhar, desde a intervenção precoce, um desenvolvimento ascendente. Sim. Para outros, nem tanto. A gente também já tem estudo mostrando isso. Então, assim, vai ter criança que, é um sucesso. Mas vai ter criança que não significa que não foi sucesso, mas ela avançou. Então, assim, o que a gente mede que é sucesso? Aí volta naquela coisa, eu falei,
Pedro e João. Pedro e João não são a mesma pessoa. Sim. Maria e Ana não são as mesmas meninas. Então, eu acho que passa também da gente, profissionais, que a gente é rede de apoio para essa família, né? Como que eu dou suporte para essa família compreender? Porque eu recebo no meu consultório uma família com uma expectativa, vamos ensinar aqui, isso aqui. Quando você olha, você precisa colocar, aí volta naquelas metas mensuráveis, né? Primeiro vai ser isso, depois vai ser aquilo, depois vai ser aquilo. Então, também passa por uma questão ética do que se promete aí hoje em dia no mercado, né? Tudo isso precisa ser pensado. O modelo de escola, a gente tem vários tipos de escola. Existem escolas mais construtivistas, que não cobram tanto desse aluno do que conteudista. A mãe ter consciência, mas ela só vai ter isso com o nosso apoio. Que escola buscar? A escola que quer nota 10, que mostra passando no vestibular, será que vai ser para aquele ritmo? Mas tem outras. E entra também as preferências da família, né? São questões que são muito delicadas. Então, assim, olhar para a família, a gente tem que ter esse cuidado. Isso ainda nem é mais papel da escola, é o nosso olhar. Sim. Claro que a escola vai acolher essa mãe que chega com expectativa, né? Então, a mãe chega com expectativa do menino de 12 anos, que não sabe ler, que usa fralda, que não tem um comportamento, né? De ficar sentado, saber a hora, esperar a vez. Ela quer a alfabetização. Estou falando a alfabetização, que é o grande marco, né? Sim. E aí, mas o que a gente precisa claramente mostrar? O que vem antes dessa alfabetização? Né? Então, será que era ali? Porque, assim, ela vai estar no 6º ano sendo alfabetizada, o que ela perdeu até esses 12 anos, o que não aconteceu. Então, pensar tudo isso, mas pensar o papel dessas instituições que também estão fazendo essa função, sabe? Não, isso de ter um objetivo específico é muito importante. Porque quando a criança ela começa um processo de intervenção, né, a expectativa da família é sempre que ele vá ter uma trajetória ascendente e zere, Muito talvez, rápido. aquela dificuldade. E existem casos assim, né? Às vezes a gente pega a criança pegando esse gancho da alfabetização, que é um marco muito grande, né? Sim. Que chega ali com uma dificuldade muito grande e essa criança recebe uma intervenção adequada. E ela vai evoluir muito rápido, vai conseguir acompanhar a turma e vai chegar ali no ensino médio. Ótima. E tem crianças que, mesmo recebendo todo o suporte, com bons profissionais, com uma família muito engajada, com uma escola que está fazendo ali corretamente seu papel de inclusão, ela vai ter uma trajetória muito pequena. Então, ela vai chegar, talvez, no ensino médio, ainda com déficit na leitura muito grande. Sim. E essas acomodações, acho que também entram para você não deixar, né, que uma barreira impeça a criança de aprender outros conteúdos. Sim. Então, às vezes, ele não conseguiu aprender a ler e escrever, ele ainda tem muita dificuldade, mas ele é capaz de aprender o conteúdo de ciências. Isso. Então, a gente também tem que fazer essas adaptações. Poxa, ele sabe o conteúdo, mas como as nossas avaliações, né, tradicionalmente nas escolas, ainda são muito ali na leitura e na escrita, muitas vezes essa criança é subjugada. Sim. E aí ele vai ficando desmotivado. Porque, poxa, eu aprendi aquele conteúdo de ciências, de história. Eu só não consegui mostrar. Não soube botar no papel. Estruturar, E eu tirei uma nota baixíssima. Então, assim, pra que eu vou estudar, né? E é por isso que a gente pensa a adaptação para além de conteúdo estruturado. Então, assim, um portfólio, tirar fotos da criança executando a tarefa. Quando eu falo em portfólio, as pessoas ficam assim, mas qual é a nota que a gente dá? A gente está muito preso à nota. Mas a Secretaria de Educação vai exigir que a escola que ele tenha um boletim. Não, gente, conceito é algo que a gente dá. A gente lança o conceito daquele aluno, né? Então, é possível trabalhar de várias maneiras para entender que esse aluno evoluiu e não ficar prendendo ele, que é um sofrimento, fazendo sofrer numa expectativa de desenvolvimento que, para ele, vai ser melhor avançar. Né? Avançar não sem objetivo, mas avançar que ele esteja inserido na turma. Então, por exemplo, eu já atendi adolescente que, para ele, era melhor não estar na aula de física, mas estar lá na secretaria organizando fichas, telefones, ou seja, aprendendo um ofício, que era o objetivo da mãe, para ele ter uma autonomia. Para ele ir no mercado, para ele saber comprar. Então, assim, ter consciência que nem todo mundo vai ser físico da NASA. Exatamente. Né? Então, é isso que entra a comparação. Nem todo mundo vai tirar nota 1000 na redação do Enem e tá tudo bem, né? Sim, de você não deixar, talvez, que aquela dificuldade embarreie, impeça a criança de evoluir naquelas potencialidades. Sim, porque a gente valoriza muito, né? Matemática, português, história. Sim. Quantas vezes a gente não ouve assim, eu tirei o Joãozinho, ele é ótimo no futebol, mas ele tirou nota
4 em matemática. Eu tirei ele do futebol. Você fez que um post sobre isso uma vez, eu lembro. Que é onde o Joãozinho se destaca, né? Que ele melhora a autoestima, que ele é o líder para trabalhar. Porque a gente ainda valoriza, né? Sim. Como se algumas competências fossem superiores a outras. Sendo que uma habilidade esportiva, às vezes, vai ser aquilo que vai alavancar. Gerar e vai ser a partir daquilo que ele vai ter a profissão dele no futuro. Né? E aí, assim, quando a gente pensa, a base é uma alfabetização. Mas aí assim, a gente está falando e as pessoas que não são oralizadas, não verbais? Sim. A gente tem instrumentos, a gente tem CAA, por exemplo. Os instrumentos de comunicação aumentativa alternativa que possibilita. Então, como é um ganho a gente está falando de inclusão e falar que existem recursos? Porque para o professor ainda mas ele não escreve, ele não fala para mim como é que eu sei que ele está lendo. Mas a gente tem CAA, a gente tem muitos instrumentos que pode usar. Dentro do CAA, que tem várias formas de fazer, de mostrar que aquele aluno aprende. Então, assim, quando a gente está... vão surgindo camadas de especificidade desse aluno não verbal, né? E tudo mais, né? Prender a ele não ler o livro na festa do final do ano. Sim. E o que as famílias podem fazer para garantir ali os direitos dos seus filhos? Eu sei que essa é uma pergunta difícil também, né? Elas devem procurar, por exemplo, se a escola não está fornecendo, deve procurar a Secretaria de Educação. Como é que é esse caminho das pedras, talvez, para ajudar um pouquinho quem possa estar escutando a gente? A gente fala em Ministério Público, Defensoria e Ministério Público para... quando as famílias veem que está sendo negado o direito que poderia ter sido oferecido. Então, por exemplo, quando na escola pública a diretoria não fez ainda o pedido, e aí, poxa, não ter chegado é uma coisa, é abaixo da diretora, mas não ter feito o pedido, então tentar formalizar as coisas, tentar ser parceira da escola para entender como funcionar, né? Então, explicar como está sendo, o que está passando, entender que vai ter um dia que aquele aluno não era mesmo para ter ido para a escola, porque ele estava mais desregulado, ser parceira nesse sentido. Mas buscar, se ela sente que tem seu direito negado, a gente tem tanto a Defensoria Pública e depois Ministério Público. Entendi. E por último, assim, quais medidas simples assim que podem ser aplicadas pela escola? Se puder dar alguns exemplos para ajudar essas crianças na inclusão. Organização de ambiente. A organização da sala de aula, ela é fundamental. Então, já temos pesquisas que uma sala de aula mais limpa que eu digo, gente, olha, geralmente tem todos os desenhinhos das crianças pendurados, todos os trabalhinhos do contorno. Às vezes de duas turmas, né? Porque a escola é turno e contraturno. Aí aquilo tudo pode gerar uma desorganização. Então, pensar primeiro no sensorial, porque é a porta de entrada da informação no cérebro. Então, o sensorial vai ser o mais importante. Então, o tipo da cadeira, a organização da sala... Pensar nessa organização, pistas visuais de agendamento, né? A gente tem uma prática baseada em evidência chamada TIT, que organiza esse agendamento de como vai ser. A criança precisa de previsibilidade. Ela precisa saber o que vai acontecer agora, depois e depois. Né? Uma pista visual no banheiro para saber o que vai acontecer no pátio. Às vezes, olha, já tive casos simples de colocar... A criança estudava no 2º andar e ela tinha que descer a escada e ela nunca brincava no escorrega, onde as outras crianças ficavam. Mas é porque... Sabe aquele ponte do rio que cai? Aquele coisa que balança? Que é muito instável, né? Para algumas crianças é muito difícil. Isso, ela subia, mas para chegar na escorrega, aí ela desregulava, e acabava o recreio da criança. Então, entender, observar o sensorial. O sensorial é a porta de entrada da aprendizagem. Ter essa percepção, né? Porque é muito difícil, e você vê como é... Tipo assim, eu observei o simples, hoje. Né? Você perceber que foi exatamente aquilo, ele chegou ali. Opa, ele chegou... E sabe que a gente não tem o hábito de observar e anotar? Anota. Epa, hoje foi aqui, que ele foi ali. Mas se ele brincou... pelo outro lado, ele foi bem, é alguma coisa aqui que está acontecendo. É o ventilador que faz o próprio ar-condicionado. O sensorial, organizar o sensorial é muito importante, porque é a chegada da informação. Sim. Muito obrigada, Renata. Amei. Nossa, agradecer demais. Demais, aprendi muito com você. E se você quiser deixar um recado final, também falar um pouquinho sobre as suas redes, aonde que você atende, para quem quiser. Eu atendo em Caraí, na Domingos de Sá. Minha rede social é renatabatista.desenvolver. Tem canal no YouTube. E eu estou sempre falando de neurodesenvolvimento, de inclusão.
E o que eu deixo é respeite as diferenças individuais. A gente não pode querer que o elefante, né, faça uma competição com o passarinho. Sim. Isso é desumano, né? Então, assim, é assim que a gente tem que pensar. Nossas crianças não podem competir de igual para igual como a gente foi acostumado. Então, respeitar as diferenças individuais é nesse nosso olhar que a gente perdeu por causa desse tempo, né? Então, é ter esse olhar para a diferença individual. E para ter um olhar além da dificuldade, Isso né? aí. Pensar também qual é a Isso. potencialidade Sim, daquela presuma competência, criança. né? Presumir competência. Perfeito. Diagnóstico não define nada. Obrigada, Renata. Obrigada a você. Fiquei feliz demais. Obrigada.